Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como resolver equações do tipo x ao quadrado e x ao cubo, x ao quadrado igual a 4, x ao cubo igual a 27 e x elevado a meio e x elevado a 1/3, por exemplo. Então, pessoal, voltando aqui um pouco do vídeo passado aqui, o que a gente viu no vídeo passado? A gente viu que os dois tipos de equações aqui, igualdade e maior ou menor. No caso, a gente, para dizer a verdade, a gente só viu do tipo igualdade. Então, o que é uma igualdade? A igualdade é quando você iguala duas quantidades. E para isso, para essa igualdade ser verdadeira, a gente viu que tudo que a gente faz de um lado da equação, a gente tem que fazer do outro, para prevalecer a verdade da equação. Esse é o objetivo principal e que a gente tem que sempre almejar. E o que acontece quando você resolve uma equação, você erra alguma coisa, o que acontece é isso, você acaba adicionando alguma coisa de um lado e não adicionando do outro, ou tirando de um lado e não tirando do outro. Isso faz seu resultado ficar errado, certo? Então, seguindo o vídeo passado, a gente viu essa equação aqui com incógnita. Para a gente resolver encontrar o valor dessa incógnita, a gente quer alguma coisa do tipo x igual a um valor, certo? Então, para a gente encontrar o valor dessa incógnita, a gente precisa isolar ela, certo? Quando eu não tenho nada multiplicando ela aqui, nesse caso eu tenho 1 sobre 3 multiplicando a incógnita aqui. Então, a gente viu todos esses casos, quando você tem alguma coisa somando com a incógnita, certo? Agora a gente vai ver quando a gente tem uma incógnita do tipo x ao quadrado. A gente vai continuar com o mesmo raciocínio. A gente quer fazer esse x virar x só. Tira esse quadrado daqui. A gente quer saber o valor de x. A gente quer uma coisa do tipo x, x igual a um valor. Esse x aqui é a mesma coisa que x elevado a 1, certo? Então vamos voltar aqui em algumas regrinhas de potência. Para a gente resolver isso aqui, a gente vai precisar saber algumas coisas, relembrar aqui. Eu não vou pegar muitas regras, porque regra a gente encontra nos livros. Então a intenção é mostrar como é que faz, certo? Então eu tenho que x ao quadrado é igual a x vezes x, certo? Vezes x. Isso daqui também é igual a x elevado a 1 ao quadrado, certo? Quando você tem potências de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Nesse caso, você multiplica. Quando você tem um número elevado a um outro expoente, você multiplica os expoentes, certo? E outra regrinha que a gente tem que saber é a regrinha de raiz, por exemplo. Se você tem um número elevado a meio, por exemplo, o que é isso? Isso daqui é a mesma coisa que raiz quadrada de x elevado a 1, certo? Então, o que está de baixo fica fora da raiz, certo? O que está de baixo tá por fora, fica fora da raiz. Então, essa regra aqui serve para qualquer coisa. Por exemplo, 1/3 vai ser igual a raiz cúbica de x elevado a 1, certo? E se eu tiver algo do tipo 2/3, isso daqui vai ser igual a raiz cúbica de x elevado ao quadrado, certo? Então, essas regrinhas aqui são basicamente isso daqui que a gente acabou de ver, certo? Então vamos fazer o seguinte, agora a gente vai tentar resolver essas equações aqui. Vamos, deixa eu mudar de cor aqui.
Vamos tentar resolver essa equação aqui, ó. X ao quadrado é igual a 4. Como que eu resolvo essa equação? Eu tenho que fazer esse x ao quadrado virar x, certo? Ou virar x elevado a 1. E como que eu transformo esse x ao quadrado em x elevado a 1? Eu vou fazer isso daqui, ó. Lembrando que eu posso fazer o que eu quiser aqui, em termos de operações matemáticas, com esse x, mas tudo que eu fizer aqui, lembrando que eu tenho que fazer desse lado também, para a equação ficar ainda verdadeira, certo? Então, a igualdade ainda fica verdadeira. Nesse caso, eu tenho x ao quadrado. Então, qual a operação mais adequada para mim fazer esse x ao quadrado virar x elevado a 1? A operação mais adequada vai ser x ao quadrado vezes 1. Perdão. Não vai ser essa operação mais adequada. A operação mais adequada para mim fazer esse x ao quadrado aqui virar 1 vai ser o quê? Eu elevar esse x a meio, certo? Eu vou elevar esse x a meio. Quando eu elevar isso aqui a meio, eu multiplico esses dois expoentes aqui, ó. Eu vou ter 1, certo? 2 vezes meio é igual a 1. Mas para isso, eu preciso de fazer. Se eu elevei tudo a meio, eu tenho que elevar tudo do lado direito da minha equação a meio, certo? Então, isso daqui, desse lado da equação, eu vou ter x, porque 2 vezes meio é 1, x elevado a 1 é igual a 4 elevado a meio. Daqui a gente viu que x elevado a meio é a raiz quadrada desse número. Então, isso daqui vai ser igual a raiz quadrada de 4. Aqui a gente vai ter que x é igual a 2. Então, nesse caso aqui, a gente já fica automático, né? A gente tira a raiz quadrada do 4, mas por que a gente tira a raiz quadrada do 4 aqui? Daqui a gente já pula para aqui, depois que a gente aprende. A gente faz simplesmente isso daqui. Mas o que a gente está fazendo, na verdade, a gente está fazendo essa operação aqui, ó, elevando tudo a meio dos dois lados da equação, certo? Agora vamos fazer um outro aqui, esse x ao cubo igual a 27. X ao cubo igual a 27. Certo? A gente vai fazer a mesma coisa, porém, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer diferente? Nesse caso aqui eu tenho x ao cubo. Como que eu faço para mim fazer esse x ao cubo virar x elevado a 1? Nesse caso aqui, a gente faz o seguinte. Eu tenho que conseguir um número que multiplicado por 3 vai dar 1. Então, nesse caso vai ser 1/3, multiplicando esses dois. Por isso que eu elevo, porque eu faço o expoente virar 1. Isso aqui é igual a 27. Igual a gente viu anteriormente, a gente eleva os dois lados a 1/3, certo? Desse lado da equação, isso daqui vira 1. Do outro lado, eu vou ter raiz cúbica de 27. Então, x vai ser igual a 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Certo? Então, essa é a solução dessa equação aqui. Vamos fazer uma outra equaçãozinha aqui. Simples aqui. Vamos fazer x elevado a 2/3. Certo? Eu tenho uma equação desse tipo, igual a um valor aqui, vamos chutar. Vamos 9. Então, como é que eu faço para mim fazer esse x elevado a 2/3 virar x elevado a 1? Aqui eu vou ter x
elevado a 2/3. X elevado a 2/3 elevado a... Qual o número que eu multiplicado por esse dá 1? É o inverso dele, certo? Isso daqui vai virar 1, só que eu tenho que levar 9 a 3/2, certo? E o que vai ser isso? Aqui vai dar 1, certo? X vai ser igual a raiz quadrada de 9 ao cubo, certo? Então, essa vai ser a solução da minha equação, certo? Para esse tipo. Então, resumindo, é basicamente isso. Você usa essa regra de potência e sempre prevalecendo aí os princípios básicos aí. Toda operação que você faz de um lado, você faz do outro da equação. Esse é o grande segredo aí para resolver grande parte das equações matemáticas. Obrigado.